7h47, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021, recebendo o secretário de Saúde do município de São João da Barra, o Sávio Saboia. Voltamos com você, Arnaldo Neto, que está conosco neste programa de hoje. Eu vou voltar. Eu queria que você procurasse aí para mim, Nogueira, que aqui eu já sumiu o comentário do professor Alcimar Chagas para a gente passar para o Sávio. Mas enquanto você procura, eu vou trazer aqui, vou abrir o bloco com as perguntas do grupo. E tem aqui da Silvana Venâncio, conterrânea aí do Sávio Saboia. Aí ela coloca como bom jesuense, vou te chamar de Savinho, como é conhecido por aqui. E ela pergunta, como está o processo de imunização de São João da Barra? Quais as medidas criadas? Algumas vezes, sabe, pode ser que a gente repita a pergunta do que a gente já falou, aí a gente pula, mas só para a gente registrar aqui a pergunta do ouvinte. Quais as medidas criadas para conter aglomeração em pleno carnaval? E falando que aqui em Bom Jesus está difícil tirar qualquer informação, estamos no escuro em relação à transparência na vacinação, espero que aí com certeza tudo seja às claras, Savinho. Então o carnaval a gente já falou, a questão da imunização, como que está o processo de imunização em São João da Barra? O nosso processo de imunização está dentro do planejado. Hoje nós temos, o vacinômetro nosso tem 832 cidadãos são-joanenses vacinados. Nós iniciamos, como todas as cidades do país, observando o critério de prioridade definido pelo Ministério da Saúde. Depois, a cada lote de vacina que chega, a SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde, também emite resoluções de orientação. Então, nós estamos mantendo dentro do programado, iniciamos com os idosos de asilo e os servidores da saúde, aqueles considerados da linha de frente, a nossa realidade, né? A linha de frente acabou se tornando algo que cada cidade acabou definindo a sua. Nós definimos também dentro da nossa realidade, imunizamos todos os idosos de asilos e imunizamos também os idosos de home care. E vamos começar a imunizar os idosos acima de 90 anos, que também tem característica de home care. Aqueles que são acompanhados por cuidador, também vamos vacinar, vacinamos os cuidadores, imunizamos todos os profissionais de saúde e optamos não imunizar aqueles que tiveram Covid, que foram positivados, e isso nos ajudou muito, porque a gente realmente tinha em mãos a lista de todos os profissionais da saúde, do sistema público, eu estou falando, que tinham sido positivados com Covid durante todos esses tempos, e da Santa Casa também. Isso nos deu uma margem aí de ganho para imunizar outros profissionais, já que o índice de reinfecção é raro no país, né? 0,0004. A doutora Arlene sempre traz esse número, eu gravei na minha cabeça aqui, porque realmente... Então, dentro desse critério de prioridade, a gente está seguindo nosso plano municipal de vacinação. Ele é bem transparente, falando em transparência, que a colega bonjesuense perguntou, ele é bem transparente, diariamente a gente divulga a lista dos vacinados nos grupos de WhatsApp dos servidores públicos, para que não reste dúvida de quem está sendo vacinado, para que também qualquer tipo de dúvida se afaste. Eu também não fui vacinado, eu vou esperar a minha hora, assim como a prefeita Carla Machado não foi vacinada, ela vai esperar o momento dela. Entendemos realmente que devemos observar isso e obedecer essa questão. E o plano está dentro do esperado, está dentro do planejado, né? Como todo plano tem que estar. Estamos aí, vamos receber amanhã mais uma quantidade de doses, ainda não foi divulgada para nós a quantidade, mas chegam amanhã mais doses da vacina. Então estamos esperançosos que se avance cada vez mais. São João da Barra está optando em vacinar, garantindo a dose, metade, né? Chegam 100 doses, vacina 50 para ter as 50 para a segunda dose. Então, assim, desses 832, alguns já entraram na segunda fase ou todos estão aqui na primeira dose ainda? Amanhã a gente começa já a entrar na segunda fase da Coronavac, para os idosos de asilos, foram os primeiros a serem vacinados. Nós, em determinado momento, Arnaldo, como já tínhamos a segurança da chegada das outras 700 doses, nós ampliamos a vacinação. Nós começamos com essa lógica de metade da metade, como todos os municípios começaram por não ter segurança, mas a SAES depois deu a segurança necessária para os municípios e nós confiamos e ampliamos a vacinação.
Alguns municípios optaram a não confiar e fizeram só metade da metade. Mas nós, a partir do momento que recebemos a confirmação de que os 700 doses estavam lá na CGA, nós iniciamos a vacinação completa naquela categoria. E por isso, talvez, que a gente esteja hoje com números um pouco melhores. Tem cidades que realmente optaram por não, cada um com o seu planejamento. Então, o próximo lote chega amanhã, mas ainda não tem números, né? Deve estar chegando no WhatsApp dos secretários agora, 8h30, 8 horas, sempre chega o número de doses na planilha. Certo. Idosos de asilo, os idosos institucionalizados já estão concluídos, todos vacinados. Primeira dose. Certo. Home care também já todos? Todos. Então a próxima fase agora abre para 90 anos, mas só assistido ou todos acima de 90 anos? Nesse início nós vamos fazer dos acamados. Então a gente tem um rastreio pelas unidades básicas de saúde dos idosos acamados acima de 90 anos. Vamos iniciar por eles. Em especial aqueles que têm cuidador, porque o fluxo de pessoas que estão em outras casas é constante, né? Geralmente quem tem cuidador tem mais de um. Então, assim, esse cuidador vai numa casa, vai na outra, às vezes trabalha em hospital, então a gente prioriza, porque ele está sempre em trânsito na cidade ou até em outro município, como Campos. Então a gente acaba mudando, protegendo o idoso desse acesso livre que ele tem na casa, o cuidador. O reitor da UENF, Raul Palácio, também perguntando sobre o plano de vacinação em massa da população. Eu vou aproveitar a pergunta dele, a gente já falou sobre o plano de vacinação em São João da Barra. Sávio, no seu ponto de vista, quando que a gente volta a uma possível normalidade? Qual percentual da população tem que estar vacinado para que a gente possa voltar o mais próximo do normal antes da pandemia? Bom, a gente ouve muito, eu principalmente que não sou formado na área da saúde, eu procuro estudar muito e escutar quem entende do assunto. Eu ouço muito os pesquisadores da Fiocruz, do próprio Instituto Butantan, observo muito as entrevistas que eles dão e ouço também muito a nossa equipe, que é muito competente, a nossa equipe de epidemiologia, a própria doutora Arlene, que fez um trabalho muito bem feito durante o ano todo. Enfim, recentemente a pesquisadora da Fiocruz lá, eu esqueço o nome dela, mas uma das mais respeitadas e mais requisitadas, ela fala na ordem de 70% da camada nacional do grupo prioritário para a gente ter uma margem de segurança satisfatória com relação à disseminação do vírus. Então, a pergunta do colega sobre vacinação em massa, a gente não tem previsão disso acontecer, porque vai depender muito da evolução da produção da vacina, dos 2 tipos de vacina que vão ser produzidos, enfim, ou da chegada de outras marcas de vacina. Vai depender muito também desse poder de negociação do Ministério da Saúde, da Presidência da República, em sua articulação nacional e internacional, para que a gente possa ampliar o número de imunizados, né? Depende muito, muito também do que chega para nós. H1N1, sempre a gente consegue vacinar todos os grupos em praticamente 30 dias, 45 dias. Então, mas do coronavírus, como ainda está em uma vacina nova, a vacina foi aprovada emergencialmente, ainda está começando o processo de produção no Brasil, principalmente, a gente sabe que poderá levar até julho aí para concluir esse plano de vacinação, talvez. Agora, você citou aí a questão nacional, né? Antes de trazer a pergunta do Alcimar, você já achou aí, Nogueira, do Alcimar? Achei sim. Antes de trazer a dele, só para pegar o gancho na resposta, qual a sua avaliação do cenário nacional do enfrentamento à pandemia por parte da Presidência da República, do próprio Ministério da Saúde e descendo em cadeia também para a questão do governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde e as ações do município? Como que você avalia os 3 entes federativos, tanto na União, quanto o Estado, quanto o município, nesse enfrentamento à pandemia? O governo do Estado ele tem sido pontual conosco, ele tem sido atencioso, tem sido organizado. Confesso que a vigilância do Estado ela sempre foi muito organizada. Desde quando a minha primeira experiência na saúde, eu acompanho a vigilância do Estado, ela sempre foi muito organizada. No cenário nacional, Arnaldo, eu entendo que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de liderar esse processo. Perdeu a maior oportunidade de liderar esse processo, até mesmo no o restante dos países. O Brasil ele sempre teve profissionais de ponta, ele tem pesquisadores de ponta espalhados pelo mundo, ele tem tecnologia,
Na minha opinião, faltou realmente liderança num momento crucial que o país viveu, que foi no início da pandemia, quando todos já alarmavam como seria o cenário. Inclusive, na primeira reportagem televisiva que saiu sobre o coronavírus, a previsão era de 200 mil mortes. Não sei se todo mundo lembra. A previsão era de 200 mil mortes. Então, o negacionismo, e aqui eu não estou criticando bolsonaristas, nada disso, não vou entrar nesse mérito, mas o negacionismo atrapalhou muito o planejamento nacional. Deixou, inclusive, os prefeitos confusos, governadores confusos, porque a gente precisa ter na figura central do país, seja o ministro da Saúde, seja quem for, ele precisa direcionar os demais. É claro que quem executa as ações na ponta são os municípios, são os prefeitos, são os secretários de saúde, enfim, mas a diretriz tem que partir da liderança. O comportamento da nação, o comportamento da população, ele precisa sim receber as diretrizes de quem comanda, porque ele acaba sendo um exemplo para os demais. É claro que muitos não seguem, não estão sintonizados no que o presidente da República fala ou o que ele faz. Muitos não acham que não é com ele, mas milhões de pessoas se espelham no comportamento do líder da nação, né? Isso não é só no Brasil, isso é cultura humana. Isso, nos outros países também é assim. Espera-se que o líder da nação ele trace as diretrizes para a sua população, para a sua cidade. São João da Barra, no meu entendimento, foi uma das poucas cidades que cumpriram realmente e implementaram todas as ações que eram, naquele momento, aconselhadas ou direcionadas que o município fizesse. Eu me lembro bem, na primeira reunião sobre a pandemia, a prefeita Carla Machado, ela foi muito corajosa naquele momento. É um ano político, né? É um ano político que nenhum político quer desgaste, mas ela teve coragem e comprometimento para entregar nas mãos da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica e da secretária de saúde, que era a doutora Arlene, a autonomia para traçar todo o planejamento da pandemia, seja com restrições, seja com medidas antipáticas, enfim, mas tudo que foi feito foi necessário. São João da Barra abriu um call center 24 horas para atendimento via telefone para qualquer cidadão que tivesse sintomas em casa, ligar e ser atendido por um profissional de saúde. Montou uma equipe com ambulância, médico, enfermeiro, 24 horas, 7 dias de semana, para atender a pessoas com sintomas em casa, que não pudessem ir no centro de triagem. Montou um hospital de campanha com equipamentos de ponta, leitos de UTI específicos para cidadãos locais, e agora também atendendo os veranistas que se precisarem ali. O centro de triagem, enfim. O centro de monitoramento da vigilância na Barra funciona 7 dias por semana, monitora realmente cada paciente que esteja com algum tipo de sintoma. Então, eu avalio o trabalho de São João da Barra, um trabalho realmente que pode servir de exemplo para outros municípios. O centro pós-Covid, somente 2 cidades no estado têm, que talvez vai ser a principal ação pós-pandemia, que é cuidar da saúde mental, cuidar da reabilitação física, principalmente da saúde mental. Então, inclusive, é uma política pública de saúde que a prefeita nos determinou esse início de ano, que a gente cuide de um comprometimento muito grande da questão da saúde mental. Então, é dessa forma que eu avalio. Sávio, o Zé Renato Duarte, ele traz também uma pergunta no grupo. Ele diz que a prefeitura inaugurou um centro de tratamento da Covid e com o período de liberação da barreira sanitária por parte da PRF. Houve um aumento significativo dos casos de contaminação no município? Teve algum impacto direto? Vocês acompanharam isso desse período sem a barreira? Então, essa pergunta, a resposta dessa pergunta, ela começa a ser medida exatamente amanhã. A gente sempre mede o impacto 15 dias após algum tipo de evento que saia da curva, né? A gente chama fora da curva. Então, a partir de amanhã, quarta, quinta, são 15 dias após a suspensão da barreira, quando a gente teve um aumento muito significativo de turistas no domingo, principalmente no domingo pós-suspensão da barreira. Então, a gente começa a avaliar isso a partir de amanhã, quarta, e depois temos uma nova avaliação em meados do dia 15 de fevereiro, 16 de fevereiro, que vai ser o reflexo do segundo final de semana sem a barreira, que também houve um grande número de pessoas em São João da Barra. Então, essa avaliação vai começar a ser feita a partir de amanhã.
Bom, a pergunta do Alcimar aqui, Arnaldo, Alcimar Ribeiro, professor Alcimar Ribeiro, secretário, você tem conhecimento de pontos de forte aglomeração, a exemplo da Beira Rio, onde existem barracos improvisados como bares? Como resolver o problema? E a Anice Barcelos complementa lá uma favela de biroscas. Você tem conhecimento desse problema e tem solução para ele, Sávio? Olha, Cláudio, ali, quem mora em São José da Barra, ali existem quiosques que fazem parte da tradição da cultura do município. Eu não considero ali favela de biroscas, não sei por que essa terminologia. Todos os restaurantes e bares de São José da Barra já reduziram em 50% o número de mesas. Essa foi a medida que foi tomada. A fiscalização constantemente vai, mas é o que eu sempre digo, para que a fiscalização seja eficiente e tenha 100% de assertividade também para proteger a população, o comerciante precisa ajudar muito. Ele precisa realmente cumprir o decreto e nos ajudar a esse cumprimento para que a população seja protegida. Enfim, toda denúncia que chega de aglomeração, carro de som está proibido, por exemplo, agora, inclusive, já existe uma lei nacional que proíbe acima de tantos decibéis, mas está proibido o carro de som durante o carnaval. Qualquer tipo de aglomeração, a fiscalização vai estar atuando. Com relação a essa questão de como é a forma dos quiosques ali, dos bares, realmente, desde quando eu estou em São José da Barra, existem aqueles estabelecimentos. E, inclusive, um deles eu já almocei, uma culinária muito boa, inclusive, muito boa a comida ali. Agora, sobre a aglomeração em si, cabe a nós fiscalizar, e vamos fiscalizar sempre. Sávio, nós temos aí algumas questões ainda para falar com relação à pandemia, e depois nós vamos falar de outro período das atividades da Secretaria de Saúde fora a pandemia também. Tem algumas perguntas nesse sentido aqui no grupo. Mas para a gente fechar essa questão da pandemia, eu cheguei a noticiar no início de janeiro a troca de secretários da prefeita, dando destaque à mudança na saúde, porque em plena pandemia, né, você muda a saúde, saiu a Arlene, entrou você. Falei com a Carla no início do ano, foi a última vez que eu falei com ela, inclusive, e ela colocou que seria uma mudança aí de equipe, mas nada muito severo, que a Arlene iria para a vigilância sanitária e que você também já tinha atuado nessa equipe de enfrentamento à pandemia. Qual foi o seu papel lá no início dessas atividades de enfrentamento à pandemia em São João da Barra? Como que foi esse trabalho junto com a Arlene e como continua sendo esse trabalho agora, uma vez que ela está na vigilância? Logo que eu cheguei em São João da Barra novamente, né, eu vim para a saúde, eu entrei para a coordenação de vigilância em saúde. Iniciei o processo apoiando muitas ações da Santa Casa e outras ações específicas que a prefeita nos pediu prioridade. Iniciamos pela compra do automóvel e pelo início do processo de reforma da Santa Casa, por exemplo. Participei ativamente do início da pandemia, principalmente naquele momento bem turbulento, criação das barreiras, fiscalização do porto, criação de medidas para que o porto se adequasse. Foram semanas, até meses mesmo de adequação. E trabalhei diretamente com o Dr. Arlene durante todo esse ano. Minha participação na pandemia foi muito no início com relação ao hospital de campanha, os processos de aquisição foram muito dificultosos. Naquele momento que respirador, que custava 60, as pessoas ofereciam por 200 mil. Então eu participei do processo da questão da montagem do hospital, praticamente todo, ali na questão do oxigênio, na questão dos equipamentos de monitoramento. Enfim, eu trabalho ainda direto com a doutora Arlene. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões com que ela coordenava, e realmente a doutora Arlene, ela, pela experiência que ela tem de medicina, de vida em outros países, ela foi uma das primeiras secretárias de saúde a afirmar que a pandemia seria controlada na atenção básica, enquanto outros municípios estavam fechando o posto de saúde. São José da Barra manteve todo o seu sistema de saúde para atender a população, não fechou a atenção básica, pelo contrário, trabalhou a pandemia também na atenção básica. A única coisa que foi feito na época foi a suspensão de ambulatórios e cirurgias eletivas para diminuir o fluxo de pacientes, mas nós não fechamos a atenção básica. Então, eu acompanhei muito de perto todo esse trabalho que foi realizado. Trabalhei ativamente em parceria. Hoje, ela como ex-secretária
está na função que eu estava, e a gente trabalha muito junto, muito em parceria. Ali é uma equipe muito boa, uma equipe de profissionais, tem profissionais de ponta. A equipe de São José da Barra é muito boa realmente, é um sistema de saúde para uma cidade de 35, 40 mil habitantes, é um sistema de saúde muito amplo. Eu tiro, por exemplo, da minha cidade, que é a minha cidade natal, né? Ela não tem um sistema de saúde na amplitude que São João da Barra tem. Então, para mim foi uma experiência muito enriquecedora estar do lado deles. Eu sempre digo, eu não sou formado em saúde, a saúde é uma área que eu me especializo, continuo estudando, me apaixonei pela área e estou sempre pronto para trabalhar nessa área. A prefeita Carla Machado fez o convite, logo depois do Réveillon, logo no dia do Réveillon, e ela tem realmente também esse perfil de sempre estar alternando um pouco, mudando, enfim, mas desde que não prejudique o trabalho que já vem sendo feito. Então, até foi um pedido que ela me fez, mantenha o trabalho que foi feito, o que for de bom, você aproveita e tenha liberdade para criar novas ações, enfim, a gente conversa semanalmente também sobre as questões da saúde. A saúde de São João da Barra é uma outra cidade, na verdade, né? Porque o orçamento que São João da Barra tem para a saúde já é o orçamento de algumas cidades desse país. Realmente espera-se muito, cobra-se muito da saúde, sobretudo por isso. Mas você citou aí essa questão da sua participação lá no início, sabe? Mas tem a pergunta aqui do Alexandre Buchaú agora, em que ele fala sobre a dependência de Campos. E lembrando que você também passou pela saúde de Campos, outra máquina fortíssima, com um orçamento altíssimo, embora com umas características totalmente diferentes, um município bem maior, com muito mais equipamentos do que São João da Barra. Mas o que o Alexandre Buchaú coloca é o seguinte: a saúde dos municípios vizinhos é bastante dependente do atendimento em Campos. Como está essa relação? Há boa interlocução? É possível uma relação satisfatória a todos os envolvidos? Olha, tem um mês que os novos gestores assumiram, né? A gente não teve a oportunidade ainda de nos reunirmos. Quando eu passei pela Saúde de Campos em 2019, uma das ações que nós fizemos foi reunir o secretário de saúde da região. Naquele momento eu estava em outro lado, né? E a gente pedindo o apoio do secretário da região para que ajudasse a saúde de Campos. Naquele momento estava difícil, com relação à transferência de pacientes, enfim, a gente reorganizasse aquela rede. Principalmente aqueles pacientes que às vezes ficam semanas no Ferreira Machado, e depende muito também da ação proativa dos secretários da região para trazer esses pacientes de volta. A relação sempre foi muito boa, pelo que eu percebo. Ainda falta, como eu te disse, esse ano, sentarmos e começarmos uma articulação, começarmos a trabalhar de forma regional. Não vejo nenhum problema de interlocução ainda, até porque são gestores novos, alguns foram trocados também em outras cidades, mas realmente é necessário que se sente e replaneje a região de alguma forma. Professor Raul Palácio, reitor da UENF, considerando que os hospitais de Campos terminam recebendo muitos casos de outros municípios, seria correto a realização de um consórcio, e aí você que já esteve aqui também pode falar, acho que ainda com mais propriedade, seria correto a realização de um consórcio regional que garantisse o serviço hospitalar para todos e, em contrapartida, todos os integrantes dividindo os custos com equidade? Primeiro a gente tem que salientar que Campos recebe os pacientes de outras cidades e não é de graça, né? Cada cidade dessa tem dinheiro na PPI de Campos. Em algum momento da história da cidade, os serviços que Campos oferece às cidades foram implementados porque os prefeitos da época pactuaram e os secretários de saúde pactuaram. Então, assim, se Campos se credenciou para ser a cidade polo de emergência, de urologia, por exemplo, no HGG, é porque foi tomada essa decisão no ano passado das cidades alocarem ali recursos para que esse serviço fosse implementado, assim como no Ferreira Machado. O consórcio, na minha opinião, é um modelo de negócio para a saúde eficiente, é um modelo de gestão de saúde pública eficiente que já funciona em outros estados, como São Paulo avança muito no consórcio, região sul, Minas Gerais. O estado do Rio ainda precisa amadurecer muito a questão dos consórcios, muito. Na minha opinião, é o modelo ideal de compartilhamento, de aplicação de recursos, compartilhamento da gestão pública em si, não só na saúde.
mas na saúde eu percebo que é o principal hoje, que poderia avançar. Eu defendo muito o modelo de consórcio, mas com relação a rateio de despesas, isso já ocorre. É claro que a conta para Campos acaba ficando um pouco mais cara, porque ele não só recebe pacientes das cidades que pactuaram e que alocam recursos na PPI, ele recebe pacientes do Brasil todo. Campos recebe paciente, às vezes, que está passando pela BR de Mato Grosso. Eu já pegamos casos de pacientes internados no Ferreira Machado do Mato Grosso. Então, assim, ele é uma porta aberta de urgência e emergência para algumas especialidades, em especial o Ferreira Machado. Então, acho que essa sua resposta complemento aqui com a pergunta do Kleber Glória, diretor da Santa Casa de Misericórdia de Campos. O Kleber coloca aqui: Campos é uma cidade polo na gestão em saúde do Norte Fluminense, onde São João da Barra, São Fidélis e São Francisco, e parte da região dos Lagos, tem Campos como referência para a saúde. Como podemos fazer a repactuação da PPI para que possamos aumentar e facilitar o fluxo de pacientes via regulação estadual desses municípios para os hospitais de Campos? Você falou, se hoje a referência foi um acordo feito lá atrás, mas você acha que está na hora de repactuar isso? É preciso conversar para mudar essa questão? Eu acho, Arnaldo, que cada cidade... nós já começamos a fazer o nosso estudo da PPI esse ano. Já pegamos a PPI e eu sempre falo para a equipe: cada real que São João da Barra aplica em outra cidade, eu faço questão que seja utilizado. Que seja uma consulta de oftalmologia, que seja qualquer tipo de recurso nosso que esteja em outra cidade, a gente vai brigar muito para que seja executado. Porém, sabe realmente que os hospitais, principalmente os hospitais de Campos, eles estão realmente passando por problemas, inclusive, que o aporte financeiro municipal está em atraso há muitos meses, né? Eu vejo uma necessidade eminente de abrir essa discussão da PPI. Por exemplo, eu tenho recursos de São João da Barra que estão em Itapiúna, para a questão vascular, por exemplo. Algum hospital de Campos poderia absorver essa demanda, que ele se credencia a absorver essa demanda e vai atender a minha população de São João da Barra? Se ele der ok, vamos abrir essa discussão, vamos pedir para trazer a PPI que está em Itapiúna para Campos, mas com compromisso de realmente atender o município de São Joanense. Eu também não posso trazer a minha PPI para o teto de Campos e melhorar alguns procedimentos na questão financeira do teto, depois o meu cidadão não ser atendido na velocidade, no tempo que precisa. Então, essa discussão tem que ser uma discussão que deve ser aberta, caso a caso. Eu defendo, sim, que a gente deva fortalecer a cidade de forma... todo mundo trabalhar de forma regionalmente, todo mundo trabalhar de forma articulada, e Campos precisa realmente liderar esse processo, porque há muitos anos a gente percebe, até pelo volume de trabalho, eu estive ali, vivi isso na pele, pelo volume de urgência, pelo volume de trabalho do dia a dia, os gestores de Campos acabam focando somente no sistema de saúde que ele atende a população dele, mas só que ele acaba se esquecendo que ele é um polo regional, ele deve liderar esse processo de reconstrução, inclusive das PPIs. Assim, concordo com o Dr. Kleber Glória, que é um momento de revisão, concordo 100%, mas tem que ser realmente uma discussão que seja boa para ambas as partes, e que realmente após as pactuações e quando o dinheiro começar a ser remanejado, que isso seja cumprido. E eu não estou dizendo aqui que não é cumprido, estou dizendo que existem recursos financeiros em São João da Barra em várias cidades polo, em várias cidades do estado, que poderiam, sim, estar trazendo para a região. E uma coisa que nós vamos fazer, nós já estamos mapeando, aí para São João da Barra, a gente está mapeando todo tipo de recursos que estão em outras cidades, de consultas, ambulatórios, pequenos procedimentos, que a gente já faz em São João da Barra, na Policlínica, na Santa Casa, para a gente trazer esse dinheiro, ainda que seja pouco, para o nosso teto. Desculpa, Arnaldo, tem um ramezinho aí na conexão do Sávio. Se ele puder só dar uma reajustada aí no posicionamento do telefone para ver se puxar para frente um pouquinho, ou Sávio, por gentileza. O rame estava até mais tranquilo no início, porém agora no final está mais intenso. Pois não, Arnaldo, continua para ver se tá meio complicado. Quando fica em silêncio, logo e ele falando aí. Também agora está aparecendo. Com ele falando, e quando a gente fala, não. Mas, Sávio, você falou aí sobre... A gente está falando muito sobre essa questão da Covid.
mas a saúde não para, independente da Covid, né? O atendimento à saúde pública para outros setores. Tem um comentário aqui do Leonardo Gaia, ele diz, no grupo do WhatsApp do programa, ele diz que na segunda-feira passada ele esteve na Santa Casa de São João da Barra e estava super lotada no ponto de vista dele. E ele fala, tem algum plano para aumentar e melhorar a qualidade do atendimento à população? Porque assim, o que hoje é o centro de Covid, teve muito tempo fechado, era o centro de emergência do município. Depois voltou a emergência para Santa Casa, o que é, desde que eu me entendo por gente, a emergência sempre foi na Santa Casa de São João da Barra. Eu que nasci em São João da Barra, moro lá, sempre morei em São João da Barra, então sempre, desde que eu me entendo, a emergência sempre foi em São João da Barra. Mas a cidade veio crescendo, né, nesses últimos 30 anos, sobretudo pós-Porto do Açu. Como, respondendo ao Leonardo, refazendo a pergunta do Leonardo, como melhorar esse atendimento, sobretudo de urgência e emergência, ali na Santa Casa, e quais são os protocolos que estão sendo adotados, sobretudo no momento desse de pandemia, para que não seja um infectado por Covid, entre na Santa Casa e possa piorar a situação. A Santa Casa, ela está passando, realmente, esse último mês, que é um mês que todo o verão cresce muito os atendimentos, cresce na ordem de 40% o número de atendimentos na emergência da Santa Casa, aumenta inclusive muita despesa da Santa Casa, ela vive realmente um momento de lotação máxima de toda a sua capacidade instalada, dificilmente um dia que a gente vá lá e tenha leitos disponíveis, mas ainda a gente vive ainda uma Santa Casa que não vê pacientes no corredor, uma Santa Casa que mesmo com a sua estrutura, que é um prédio antigo, um prédio limitado, né? Não é uma estrutura de hospital moderno, um hospital convencional, ela atende os seus munícipes nas emergências que chegam, inclusive temos lá hoje um tomógrafo, que eu já disse aqui, um tomógrafo novo, zero, desde maio de 2020, ela passa, Arnaldo, nesse momento, por um processo de reforma, foi feita uma ampla reforma no telhado, que havia uns pontos de vazamento, está sendo feita uma ampla reforma embaixo, na parte de trás, naquela parte do ambulatório. Ela vai avançar agora para uma reforma estrutural na parte da emergência. Então, a emergência ela vai precisar se deslocar lá para onde você mencionou agora, onde era o centro de emergência, que é o hospital de campanha. A gente está fazendo um estudo, na última semana, a gente já sentou com o arquiteto hospitalar, com a equipe, para analisar todas as possibilidades que tem de alocar a emergência ali, com o Covid ainda funcionando, e diminuir a zero o risco para as equipes. Então, a gente vai ter que dividir praticamente a emergência, o centro de emergência em dois, para alocar os serviços de emergência da Santa Casa temporariamente, né? Ela fez um pedido emergencial, porque ela precisa também fazer essa obra de reestruturação em caráter emergencial. São vigas que vão ser instaladas em todo o prédio, que é um prédio centenário. Então, foi feito um laudo com um engenheiro específico sobre estrutura, enfim. A gente, depois que essa obra passar, já existe um planejamento de qualificação do serviço, requalificação de todo o serviço. Inclusive, a Santa Casa, nesse momento, está fazendo um estudo com a sua equipe de vocação para outros tipos de serviços de saúde, que também a prefeita Carla Machado e a gestão não afasta a possibilidade de que a emergência fique lá no centro de emergência. A gente está estudando isso ainda, né? Passados 4 meses que a Santa Casa pediu de cessão do espaço para ela executar a obra, pode ser, dentro dos estudos, que a gestão opte a não comprar mais serviços de emergência e executar os serviços de emergência. E aí sim a Santa Casa se vocacionar para outros tipos de serviço público de saúde, ali naquele espaço onde é feito hoje a emergência. Então, tudo isso está sendo estudado. Esse processo de discussão ali iniciou ano passado. Semana passada nós fizemos uma reunião importante com os gestores da Santa Casa, com o jurídico. Enfim, a gente está avançando muito em várias questões, justamente para dar mais conforto para o cidadão são-joanense que é atendido, um atendimento mais qualificado, para esse sentimento que o cidadão teve aí de chegar lá e ver uma Santa Casa lotada realmente não ocorra. E a gente está para tomar as decisões nas próximas semanas. Até março a gente já tem que ter uma decisão sobre isso. Essa questão da cessão do espaço, sabe, só para ficar claro, e o Nogueira falou, né, esse rame, esse barulhinho que tem aí enquanto você fala, pode confundir também um pouco as pessoas. Essa cessão já tem data para acontecer ou vai ser a partir de março, como você falou agora no final da resposta, que vai ser estudado ainda, e seria inicialmente de 4 meses, é isso?
É o prazo que a obra precisa para ser concluída, essa obra de estruturação. E quando essa obra começa? Já tem esse planejamento? Então, a obra já está pronta para começar. Ela está terminando agora na sala em frente à sala do tomógrafo, aquela parte de baixo toda ali, onde é o ambulatório, ultrassom, a colono, a parte de trás que a gente chama, né? Ela acabando ali, nesse mês de fevereiro acaba aquela reforma, e a gente tem um prazo estipulado para iniciar em março. Mas vai depender muito desse plano de desmobilização da emergência. A gente tem que estar tudo muito afinadinho, porque a emergência o local lá no centro de emergência vai ter que estar totalmente preparado, que envolve transferência de pacientes, né? Pacientes que ainda estejam ali internados, envolve uma série de questões. Principalmente o isolamento das áreas, né? Para que os funcionários não convivam entre si durante o dia. Enfim, isso tudo a gente já tem muita certeza que dá para ser feito. Aí a gente o processo ainda está na Procuradoria para ver a parte jurídica dessa sessão. Ela é em caráter emergencial realmente, porque a obra é uma obra necessária, não é uma obra somente de reforma estética, é uma obra necessária que nesse momento ela precisa ser feita. Não que a Santa Casa está correndo risco de alguma coisa, mas é uma obra necessária essa estruturação por meio de pilares, pilares de ferro. E para depois a Santa Casa estar preparada. E por que essa obra, Arnaldo? É importante também falar nesse momento. Porque para se fazer a UTI, que é a parte da terceira fase da obra, é necessária essa estruturação, porque a UTI vai ser em cima, no segundo andar. Então, para quebrar paredes, para demolir paredes do segundo andar, é necessária essa estruturação. E como existe o planejamento de se fazer a UTI, com 9 leitos, vai ser necessária essa estruturação agora. Agora, você falou também na resposta, só registrar aqui, sabe, o Elísio Rodrigues, Elísio Motos, presidente da Câmara de São João da Barra, que vamos marcar uma entrevista, inclusive, nas próximas semanas, Nogueira. Elísio acompanhando aí com a gente, né, registrando aí, dando um bom dia a todos aqui do estúdio, cumprimentando você também, sabe? Agora você falou aí dessa questão de que não está descartado que a emergência volte ao centro de emergência, saia da Santa Casa e fique lá no centro de emergência. Mas isso seria vinculado à Santa Casa porque, como eu falei, eu sou de São João da Barra, né, tenho 30 anos, sempre vivi lá, não há possibilidade da Santa Casa se manter, a Irmandade, que é aí a provedoria da Santa Casa, não tem condições de se manter se não tiver o apoio da Prefeitura. Isso é ponto pacífico, não dá. E um desses pontos, quando fechou o centro de emergência, e eu conversando com alguns secretários de saúde que passaram pela pasta, inclusive com os ex-prefeitos, com o ex-prefeito Neco, como com a prefeita Carla, todo mundo falava, não dá para manter centro de emergência e Santa Casa. Como que ficaria essa relação? Dá para manter os dois? Então, por isso que eu falei na questão da Santa Casa se vocacionar para outro serviço público de saúde, porque saindo da emergência, e sai também a despesa da emergência. Vamos supor que a gestão entenda que a emergência vai continuar lá naquele centro. Vamos supor, né? A Santa Casa, naquele espaço que é a emergência, ela vai propor ao município, e se assim for desejo dela, ela vai ofertar outros tipos de serviço. Hoje já existe. A Prefeitura não só custeia a emergência da Santa Casa, ela tem lá o custeio da maternidade, ela tem as cirurgias, ela tem o ambulatório, ela tem a UPG, ela tem a clínica, ela tem a enfermaria, enfim. A emergência hoje ela é parte do contrato, do convênio. Então, saindo da emergência, é claro que aquele custo também ela vai ser retirado do contrato. Porém, caberá à Santa Casa, e essa reunião já foi feita, foi a que eu citei anteriormente, agora ela está fazendo um dever de casa, de pensar, vamos supor que a gestão opte por isso. Qual o serviço a mais que a Santa Casa vai ofertar ao município, para que o município entenda que deva comprar, né? Ela vai se vocacionar para serviço de imagem, vai ampliar o serviço de imagem dela, ela vai ampliar o serviço de cirurgias dela, ela vai ampliar que tipo de serviço. Então, essas conversas estão sendo feitas, muito mais, e a gente deve entender também que o município ele deve comprar os serviços que são necessários para a população, e não só para satisfazer a necessidade financeira de uma instituição. A Santa Casa está ciente disso, e também saindo da emergência, vamos supor, o custo dela também vai cair, porque é o maior custo hoje da Santa Casa, é a emergência. Você citou 9 leitos. Desculpa, pode concluir. Você disse aí a Santa Casa manter a emergência local lá, com a Santa Casa gerenciando através do convênio. Não, essa hipótese
ela só vai ser possível em caráter emergencial por 4 meses, que ainda a parte jurídica está sendo avaliada, porque é um pedido de emergência. E também não há outro local que possa ser transferido essa emergência que dê o mesmo tipo de serviço a contento da população. Não tem uma casa em São João da Barra, não tem um local que possa abrigar. A emergência é, sim, o melhor local, o local mais apropriado hoje. É o local preparado para esse tipo de transferência. Mas, acabando a obra, não há que se falar em continuar com a emergência no contrato da Santa Casa. Aí não. Aí realmente, se formos ficar com a emergência, nós vamos assumir o serviço e a Santa Casa vai ofertar outros tipos de serviço do município, como já está elaborando um plano de trabalho para nos apresentar. Só para a gente concluir essa questão da Santa Casa, e já caminhando para o final também, já até estouramos o nosso combinado, você falou em 9 leitos de UTI. Hoje, aí vai a parte de que eu desconheço mesmo, até porque tem um bom tempo que eu não vou à Santa Casa, eu ia com frequência para conversar sobre os assuntos. O pessoal da Santa Casa, se estiver ouvindo, certamente vai entrar em contato depois, que eu sempre ia lá para saber a situação, sobretudo quando eu tinha um programa de rádio lá em São João da Barra. Mas agora que esses 9 leitos de UTI são novos leitos, São João da Barra tem leitos de UTI, como que é essa questão de UTI? Ou esses leitos vão ser contratados pelo município invariavelmente, inevitavelmente, melhor dizendo, com relação à demanda que se tem? O que seriam esses leitos? A Santa Casa hoje não tem leitos de UTI. São João da Barra, os leitos de UTI que tem em São João da Barra hoje são os leitos Covid. E são quantos? São 17 leitos, 1 de isolamento, 2 de isolamento, são 19 leitos. Tem 6 leitos de UPG, que a gente chama que é Unidade de Pacientes Graves. É uma estrutura praticamente de UTI, só que ela é denominada UPG. Mas ainda assim a cidade precisa realmente de leitos de UTI, a Santa Casa precisa avançar para esse momento, é uma instituição centenária, a cidade precisa ter esses leitos de UTI, é necessária. Ainda nesse momento, por exemplo, a gente tem muito problema de campos absorver os pacientes que necessitam de UTI. O áudio está ruim? Agora deu uma piorada e não consegui te ouvir. Eu estou explicando que é muito difícil a gente conseguir uma vaga de UTI no sistema de regulação. Não é fácil. A fila para leitos de UTI em campos, ela sempre está numa ordem entre 40, 30 pessoas em fila. Já peguei momentos com 48 pacientes em fila, só do sistema de campos, fora cidades vizinhas que precisam de leitos. Então é um momento, a cidade precisa avançar nessa questão dos leitos de UTI. A Santa Casa, ela vai ter que fazer o dever de casa do credenciamento, ela já está preparando isso, o projeto arquitetônico, vigilância sanitária lá no Rio, já fizeram inclusive uma reunião no Rio de Janeiro com a vigilância sobre isso. Então, assim, é um passo que tem que ser dado, é importante que seja dado esse passo. A gente precisa, aos poucos, ampliar a oferta de serviços de saúde para a população de São João da Barra, principalmente aqueles que às vezes a gente não consegue resolver por estarmos dependentes de campos de Goitacazes. Então, a UTI é uma necessidade hoje, a gente entende, e a Santa Casa vai avançar nesse sentido. O Vitor Aquino, que eu não sei hoje se o Vitor continua na administração municipal, se ele puder até comentar aqui, mas arquiteto, participou da construção do HGG, por exemplo, entre outros, HPM, Macaé, me recordo aqui agora também. O Vitor fala que a UTI, não sei se ele está envolvido no projeto também, se puder comentar, Vitor, só para a gente dar o crédito devido. Ele fala que a UTI seria de última geração, atendendo todas as normas federais da saúde. E eu complemento, com você. Essas UTIs da Santa Casa, como você falou, às vezes é difícil na regulação. Ela entraria na regulação estadual ou ela seria exclusiva para atender São João da Barra por ser um hospital filantrópico, não um hospital público, né? Porque há uma diferença, a gente viu isso sobretudo na última eleição em relação ao processo do Frederico Paes com relação aos plantadores de cana. O hospital filantrópico é bem diferente do hospital público, né? Então, a gente viu aí na decisão do TSE. Mas enfim, concluindo a minha pergunta, ficaria à disposição somente de São João da Barra ou isso entraria na regulação estadual, podendo ter que atender a demanda da região? Enquanto não for habilitado, não for credenciado a UTI, ela acaba ficando como funciona a UPG hoje, exclusivo para cidadãos sanjoanenses. A partir do momento que ela requer habilitação, ela é credenciada e começa a receber os recursos públicos do SUS, ela entra no sistema de regulação.
Não estou dizendo que os 9 leitos vão entrar no sistema de regulação. Pode ser que ela credencie 3 leitos com 2 de reserva e fiquem 4 para a própria Santa Casa vender para planos particulares, para planos de saúde, enfim. A equipe lá já existe, a equipe da UPG, ela é uma equipe praticamente de UTI, então, na verdade, o que muda é o status dela, né? Financiamento, gerenciamento, vai depender muito da vontade da Santa Casa. O que ela pretende com essas UTIs? Ela pretende realmente abrir para o Estado? Ela vai pedir a habilitação, o credenciamento ela vai ter que pedir, mas ela vai querer o financiamento SUS, ela, com certeza, as conversas que estão em andamento, ela vai querer participar da rede estadual de saúde, com certeza. Beleza, Nogueira. Vamos lá. Só vou registrar aqui que o Vitor Aquino colocou que foi ele que fez esse projeto, Sim. assim como o novo centro cirúrgico, né? Perguntei aqui, Sim. ele respondeu nos comentários. Você tem mais alguma pergunta? Tem, mas esse rame aí da conexão do secretário tá me deixando maluco aqui. Mas só para fechar, se puder, secretário, sobre a questão da educação. Houve alguma reunião? Como que a saúde está interagindo com a educação no retorno às aulas? Ou não tem nenhuma previsão ainda sobre isso? Isso digo de aulas presenciais. Todo passo e toda tomada de decisão que o Secretaria de Educação hoje... Está muito ruim a conexão, secretário. Nem estou conseguindo te ouvir mais agora. Parece que tá piorando, né? Tem como você dar uma saidinha rapidinha, entrar de novo, por favor, se for possível? Só para fechar isso aí com bem aí a sua conexão, senão é coisa rápida, coisa ligeira. Tá, ok. Te agradeço. Enquanto isso, Arnaldo, a gente agradece que o Vitor Aquino, inclusive, coloca outra postagem aqui. A Santa Casa está... Parou, Sávio? Acho que ele agora saiu. A Santa Casa está elaborando um projeto de crescimento e modernização para obter sua aprovação junto à Secretaria Estadual. Voltou, secretário? Não, né? Mas continua. Ver se eu consigo ele aqui. Ele agora saiu e eu também acabei removendo ele aqui, mas ele retorna aí para poder a gente fechar o programa. Porque a gente só precisa falar sobre essa questão das aulas, muito pertinente, e pedir um resumo aí para essa questão do carnaval, para a gente fechar e liberar o Sábio também, que ele tem compromisso. A gente já combinado até 8h15, já estouramos aí o tempo. Sábio, tá ouvindo a gente? Acho que já entrou de volta aqui. Se ele consegue nos ouvir aí. Essa imagem aqui é a nova dele aqui, é a conexão nova? Não. Você acha que essa aqui é a antiga, sabe? Consegue nos ouvir aí, secretário? Voltou aí? Agora sim. Agora com áudio devidamente padrão. Então, eu tinha te fazer uma pergunta antes. Arnaldo, posso... tem a imagem aqui, não? Não. Aqui, beleza. Agora aqui tá. Okay pra mim. Bom, então eu te perguntava, sabe, sobre essa questão da saúde, você começava a responder, eu interrompi por causa do áudio. Por gentileza. Toda tomada de decisão que a Secretaria de Educação pretende avançar, ela sempre consulta a saúde. As reuniões, o planejamento dele é totalmente ligado ao planejamento da vigilância e da Secretaria de Saúde. Hoje, as aulas de São João da Barra estão retornando de forma remota, né? E constantemente isso está sendo avaliado. À medida que vai avançando, eu acredito que o Daniel, que é o secretário da pasta, ele vai tendo a tomar decisão de acordo com a nossa também evolução e o panorama que a gente passa para a educação. Aqui as decisões sempre foram tomadas muito em conjunto. A prefeita Carla Machado, por exemplo, tem essa característica de ouvir muito os especialistas, ouvir muito os secretários, para que tomem as decisões com o maior nível de segurança possível, em especial nesses casos para os alunos. A gente já tem notícias dessa nova cepa do vírus, que todo mundo está falando, infectarem mais crianças, e a gente tem muita preocupação também com as crianças infectarem os adultos, principalmente os idosos. Então ainda existe esse nível de preocupação e cautela com relação a aulas presenciais. Nesse momento, a notícia que nós temos e todas as conversas que nós tivemos até semana passada é de que as aulas estão retornando de forma remota, até porque São João da Barra no passado se preparou para isso, ele adquiriu tablets para todos os alunos, com internet, enfim, ele preparou o aluno para esse momento, até enquanto ele dure.
Então a cidade está preparada para dar uma educação de qualidade, ainda que seja de forma remota. Eu conversei com a Carla Machado no início do ano, né, como eu falei, logo após a posse, e ela descartou inicialmente essa possibilidade de retorno de aula presencial ainda este ano. Né, mas aí é uma coisa que é móvel, até porque nós estamos aí em pleno questão de vacinação. Sabe? Para a gente concluir, a gente já falou sobre isso, mas tem muitos ouvintes que chegam agora depois das 8. O que está em vigor em relação à restrição em São João da Barra e o que pode mudar, já que o decreto vigente vai até quinta-feira, sobretudo com a preocupação pertinente do poder público em relação a esse período de carnaval. São João da Barra, que sempre teve aí o carnaval considerado um dos melhores do interior, a gente fala que é o melhor, mas assim, na verdade a gente fala que era o maior, foi um ano que a gente teve 10 dias de carnaval, né? Aí daí do maior virou o melhor e realmente é um dos melhores carnavais que se tem aqui no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas enfim, essa preocupação pertinente em meio à pandemia, não vai ter nenhum evento oficial, não vai ter nada por parte da prefeitura. O que pode, o que não pode nesse período, quais restrições, o que pode ficar ainda mais restrito, que está planejado por parte da prefeitura para esse período de carnaval? As regras de restrição para entrada na cidade, elas continuam valendo do último decreto, né? Não teve nenhum acréscimo, na verdade, elas estão sendo rigorosamente exigidas, que é a questão da comprovação por documento, comprovante de residência original, ou o documento com foto também, que é muito importante, no caso de casais, às vezes a presença de certidão de casamento, enfim, aquela toda documentação que está no decreto 05 de 2021. Essa é a principal regra de restrição. Ainda não existe nenhuma nova regra a ser implementada. É bem provável que se mantenha essas regras desse decreto atual com relação ao ingresso no município de São João da Barra. Agora, medidas de manejo, medidas de fechamento de ruas, qualquer outra medida que vise diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, ou que desestimule as pessoas de irem para as ruas, a gente ainda vai estudar amanhã na reunião. Vamos avaliar como que foi essa flexibilização do comércio nesse último final de semana, como que foi o cumprimento dos estabelecimentos comerciais, se eles exerceram o seu papel como agentes cumpridores do decreto, enfim. Amanhã tem uma reunião de definição, mas a gente acredita que o trabalho vai ser mantido, o trabalho de fiscalização está intenso, ele já está maduro o suficiente para a gente passar esse carnaval de uma forma mais tranquila, se Deus quiser. Certo, Nogueira? Perfeito. Secretário, agradecemos demais a sua presença, mesmo que virtual. A gente sabe quando o bom é estarmos aqui juntos, mas evidentemente que neste momento ainda não é possível e, portanto, a gente toma essas medidas aí para combater essa pandemia, sim, e desejar ao senhor toda a sorte do mundo aí, principalmente agora, né, nesse período de carnaval, mas sobretudo à frente aí da Secretaria de Saúde, e pedir desculpas por termos avançado aqui o tempo e atrapalhado a sua agenda aí. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado e boa sorte aí nesse carnaval. Espero voltar aqui em outra situação, uma situação já sem pandemia, para a gente poder bater papo sobre outras políticas públicas de saúde também. Batemos hoje, né, mas também poder falar, a gente poder chegar aqui e comemorar o avanço da vacinação, comemorar, quem sabe, a diminuição de casos em taxa zero, e quem sabe depois do primeiro semestre a gente consiga avançar para notícias mais positivas com relação à pandemia. Arnaldo, obrigado também pela gentileza, pelo convite. Eu que agradeço, Sávio. Grande abraço, Sávio, muito obrigado. Mais uma vez aí, boa sorte aí, sempre. São 8h40. Arnaldo, eu peço só um rápido intervalo para que a gente volte e faça o fechamento do programa com algumas repercussões sobre assuntos importantes aqui na abertura deste Folha no Ar, inclusive relacionado ao fechamento temporário lá do UPH São José, que foi o assunto aí do final de semana nas redes sociais. São 8h41, este é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. O Easy